Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje gostaria de trabalhar com os irmãos, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nós vamos ver a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e lembrando, olhando na perspectiva de que esse Evangelho, ele traz alegria às nossas vidas. Olha lá, Marcos capítulo 2, versos 18 até o 22 nos diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Vamos orar. Deus, é um prazer, ó Deus, estar na tua presença, juntamente com os meus irmãos, ó Pai, louvando e adorando ao Senhor, ó Pai. Assim eu quero bendizer ao Senhor, ó Deus, e quero suplicar a Deus que o Senhor traga dia após dia alegria ao nosso coração ao estar na sua presença, Pai. E assim eu agradeço e peço no nome de Jesus, ó Deus. Amém, Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos traz alegria, nos traz um gozo. E esse gozo é estar na presença do próprio Deus. Dois dos discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E eles então perguntam a Jesus por que os discípulos de Jesus não jejuam. E olhando para a religião judaica, ela trazia então sobre seus seguidores pesados fardos ali de tristeza, de opressão. E os fariseus então eles jejuavam para mostrar a sua autopiedade. Ainda assim, nesse dia de jejum, eles jejuavam isso de cara triste, andavam com roupas desordenadas, e para que todo mundo visse e admirasse a sua devoção. Os discípulos de João, então, eles jejuavam ali também para mostrar essa profunda tristeza pelo pecado. Então Jesus responde o questionamento dos fariseus e também ali dos discípulos de João, dizendo, Marcos 2, no verso 19, porém, podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Na religião judaica havia então ali somente um dia de jejum no ano, que era obrigatório, E esse dia então é chamado e conhecido como dia da expiação. Mas o dia em que então, esse era o dia em qual o povo confessava os seus pecados e também era ali perdoado. Um dia de jejum por excelência. É bom destacar que Jesus ele não é contra o jejum. Ele mesmo jejuou 40 dias. Nós vimos isso e ele ratificou o jejum também voluntário em Mateus 9:15. Moisés também jejuou 40 dias lá no Horebe. Os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes, eles jejuaram. Deus ordenou o jejum como um importante exercício devocional. Então Jesus e os apóstolos jejuaram. E a igreja de Deus ao longo de todos os séculos, ela tem jejuado. Mas Jesus, ele denunciou esse jejum então dos hipócritas, que então desfiguravam seus rostos, a fim de parecer então aos homens e mostrar aos homens que eles estavam jejuando. O jejum dos escribas e dos fariseus era um ritual então para a sua própria exibição, não uma expressão de coração quebrantado. Então, quando a gente olha para essa questão desse jejum aqui, Jesus então não é contra, mas ele aplica e mostra o erro aqui apenas desses hipócritas e fariseus. Então Jesus responde que naquele tempo, o dia então a qual o noivo estava presente, eles então não deviam estar ali com suas caras tristes. Logo na sequência, em Marcos, no capítulo 2, Jesus então, no verso 20, eles vão dizer que dias virão com tudo que lhe será tirado o noivo. Nesse tempo jejuarão. Pois ele continua, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha
e fica maior a sua ruptura. Né? Então aqui nesse tema nós temos duas figuras mostradas aqui, mas antes dessa figura nós temos a questão da própria festa. Né? Que festa é essa? Festa desse então casamento ao qual o noivo estava presente. O casamento dos judeus daquela época, o casal recém-casado então não saía como os dias de hoje, né, que sai para a sua lua de mel. Mas eles ficavam na sua casa durante então uma semana de festa. E a casa estava aberta então para os seus amigos mais próximos, né? Durante esse tempo estava então celebrando essa bodas então do casamento. E para essa semana, né, de fidelidade, esses convidados então, eles estavam ali mais próximos do noivo e da noiva, a quem ele chamava então de filho da câmara nupcial. E Jesus compara os seus próprios discípulos, né, a esses então que estão escolhidos para essa festa, a esses convidados então para essa festa de amigos mais chegados ali próximo, né? E esses amigos próximos aqui então, que estavam na festa, eles não eram obrigados a cumprir então aqui o ato do jejum, porque estavam no momento de festa, né? E esse episódio então nos ensina que a atitude característica do cristão, da sua própria vida, juntamente com o noivo, né, com o próprio Senhor Jesus Cristo, é de gozo e alegria, né? Então devemos achar alegria na companhia do Senhor Jesus Cristo. Então o Cristo, ele é a chave para a nossa felicidade. E esses convidados do noivo aqui, que estavam jejuando na festa, né, que a festa estava acontecendo, seria um absurdo aqui, né, o que parece aqui que está acontecendo, que imaginar então que esses discípulos de Jesus estivessem ali naquela festa triste, com sua cara abatida por causa então ali desse jejum, né? Mas Jesus estava ali realizando obras, milagres ali, né, tendo misericórdia, apresentando ali, né? Porém, então, naquele momento eles deveriam aproveitar ao máximo e deveriam então estar usufruindo, aproveitando e se alegrando na presença do próprio noivo, Cristo Jesus. No verso 20, nos diz então que dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e que nesse tempo então eles vão jejuar. E essa então é a profecia a respeito da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos diz Hendrickson. Então Jesus veio trazer então vida abundante. Ele veio trazer alegria, e essa vida então que deve ser vivida, não é? Ela vai fruir a alegria, porque vai estar sendo vivida em Cristo Jesus. A vida cristã então é como esse casamento com Cristo. Estamos comprometidos com Ele. A igreja não é considerada apenas aqueles amigos mais próximos do noivo, mas a igreja ela é a própria noiva do Senhor Jesus Cristo. Olha lá Isaías 54, 5, Jeremias 31, 32 e Apocalipse 19, 5 e 8 vai nos trazer sobre isso. E hoje então nós celebramos essa alegria da salvação. Mas um dia, né, nós entraremos na casa do Pai, na glória celeste, e então essa festa nunca vai acabar. Entraremos para sempre com Ele. A vida que Jesus Cristo oferece está trazendo alegria para aquele que está triste, está trazendo cura para aquele que está enfermo, está trazendo libertação para aquele que está então endemoniado, está trazendo purificação para o leproso, está trazendo pão para o faminto e salvação para aquele que estava perdido. Então, quando nós estamos na presença desse noivo, o próprio Senhor Jesus Cristo, nós devemos estar alegre na presença dele, usufruindo e aproveitando ao máximo. E não era isso então que os fariseus aqui estavam fazendo, porém eles estavam tristes ali, não é? Cabisbaixo por causa dos seus jejuns. E a partir então do verso 20 aqui e 1, nós temos aqui sobre essas duas figuras. A primeira figura aqui, remendo novo em tecido velho. E isso vai nos trazer então aqui uma libertação desse peso da religião. Primeiro nós vemos sobre essa alegria estar na presença do próprio Senhor, do noivo. E agora então essa libertação desse peso da religião. Remendo novo em tecido velho. Um remendo novo em um pano velho abre uma fissura, não é? Ainda maior. E o cristianismo então não é uma reforma do judaísmo, nem um remendo nas práticas judaicas. Mas a vida cristã, ela também não é apenas um verniz, não é uma caiação de uma estrutura, então ali por fora, não é? Mas a questão da vida cristã, ela é algo radical. Ela deve ser nova e transformada completamente. Na época de Lutero, não era possível remendar, então, os absurdos doutrinários ali da época. Era necessário, então, uma ruptura.
Era necessário então romper com aquelas atitudes da época, né? Então era necessário iniciar então uma nova volta ao cristianismo primitivo. E esse vestido velho, então, o antigo sistema da lei, os velhos costumes do povo judeu, né? Essa salvação agora que Cristo oferece, né? Essas vestes alvas, novas aqui de Cristo Jesus, esse linho finíssimo, então, é transformado e é mostrado, então, aqui que esse vestido novo não pode ser colocado ali, então, um remendo velho. Né? Em Cristo todas as coisas são feitas novas. A vida cristã não é uma mistura, então, de novo e velho. É completamente novo. O Evangelho transforma, liberta. O Evangelho é palavra de vida. O Evangelho, então, ele vai mudar a sua vida. Enquanto isso, o judaísmo, né, e os seus preceitos legalistas estava matando ali, então, o cristianismo estava trazendo, então, morte e peso para aqueles que estavam seguindo. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele liberta. O legalismo mata. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo salva. E o legalismo faz perecer. Então não tem como colocar remendo novo em tecido velho. Deve ser feita uma transformação completa. Vinho novo em odres velhos. Na Palestina, então, nós temos aqui o vinho, ele era guardado então em odres de couro, não é? E quando esses odres, não é, eram novos, eles possuíam então uma certa elasticidade. À medida então que o vinho ia assim enfervescendo, ficavam então endurecidos e perdia a sua elasticidade a partir do momento então que ficasse um pouco mais velho. E o vinho novo, então, que ainda está nesse processo de fermentação, se fosse colocado então num odre velho, o odre velho não ia ter mais essa elasticidade, não ia aguentar a pressão, ele ia romper, não é? Então, rompendo isso, ia perder tanto o odre quanto também o vinho. E o vinho do cristianismo não pode ser adicionado aos odres velhos do judaísmo. O cristianismo requer novos métodos e novas estruturas. Não podemos ter o coração duro, com os odres ressecados pelo tempo. Precisamos manter o nosso coração aberto, né? A mensagem transformadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus está dizendo é que a salvação trazida por Ele não tinha nada a ver com com os jejuns desprovidos de alegria, né? Ainda fermentando, né? Esse vinho aqui, então, essa nova vida aqui, não é, que Cristo está apresentando de salvação, não é? Esses odres velhos, não é? Eles não podem competir com o vinho novo. Esse vinho rompe então os odres e vai resultar na perca de ambos. Do mesmo modo que o vinho novo, cheio de riqueza para todos aqueles que desejam as bênçãos do próprio Deus, até mesmo os publicanos e pecadores, deve ser imposto e colocado em odres novos, fortes, cheios de gratidão, liberdade, serviço espontâneo, isso para a glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para a presença do próprio Cristo, não é? É alegria, é festa. Não é? Então ele começa a aplicar isso e corrigir aqueles que estavam seguindo com os seus corações duros, mortos ali pela lei, mortos ali então por essa antiga doutrina, né? Que estavam trazendo peso sobre a vida daqueles que o seguiam. Mas Jesus está trazendo aqui o Evangelho da graça, o Evangelho da libertação. Né? Então, muitas vezes, nós estamos agindo como esses fariseus, como esses, então, seguidores de João Batista. Estamos ali, então, na presença do noivo, mas estamos ali abatidos, porque queremos apenas ser vistos. Estamos na presença do noivo porque somos a noiva de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual Ele nos escolheu, na qual somos seus filhos, somos resgatados, comprados por um alto preço, e agora devemos ter gozo na presença daquele que nos escolheu para ser da sua família. Estamos na presença dele, não há o que temer. Busque alegria na presença do Senhor. Seja como Maria. Lembra? Maria e Marta. Maria ficou sentada junto ao Senhor. Porém, muitas vezes estamos como Marta, correndo de um lado para o outro, sem ter alegria na presença de Cristo. Porém, busque a presença e a alegria do Senhor e deixe Ele te usar. Deixe Ele usar a sua vida. Seja transformado por esse Evangelho de Cristo e tenha alegria no Senhor Jesus Cristo. Porque somente Ele pode te trazer alegria e esperança. Porque foi somente Ele quem pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso noivo que nos comprou com um alto e precioso sangue.
Então, meus irmãos, na presença do Senhor Jesus Cristo, tem alegria. E é isso que Marcos está trazendo aqui para os seus discípulos e ensinando eles, que na presença do noivo não há motivo para tristeza, mas a alegria deve estar nos seus corações. A alegria deve permear os seus corações. E deve ser então colocado toda a sua vida em uma novidade de vida, abandonando tudo aquilo então que estavam seguindo segundo os seus próprios princípios, para seguir o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo. Siga as suas palavras, as suas orientações descritas na Bíblia, que é nossa regra de fé e prática. Leia, estude a palavra do Senhor Jesus Cristo e viva para a honra e para a glória dele. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero agradecer imensamente ao Senhor pelas nossas vidas, porque o Senhor mesmo, ó Deus, nos comprou. O Senhor mesmo, ó Deus, nos amou e nos trouxe para perto de Ti, fazendo-nos agora nova criatura, Pai. Fazendo agora parte da Sua família, ó Deus. E hoje, então, nós podemos ter gozo e alegria na presença do noivo do Senhor Jesus Cristo. Esse que nos comprou, que morreu em nosso lugar, que pagou o preço pelos nossos pecados, ó Pai. Glória seja dada a Ti, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, o único digno de receber honra, glória e louvor, porque somente o Senhor morreu para pagar o preço pelos nossos pecados e mais ninguém. Glória seja dada a Ti, Deus, e aplique no nosso coração essa alegria, esse gozo de estar na Tua presença. Aviva, ó Deus, em nós a Tua obra e traz de volta, ó Pai, a alegria da Tua salvação em nossos corações. Nesse momento de dificuldade, de crise, de pandemia, não nos deixe ficar com medo, mas nos traga alegria por estar na Tua presença e saber que o Senhor é poderoso. O Senhor é o nosso Deus, acima de tudo e acima de todos, e não há ninguém como o Senhor. Muito obrigado, Deus. Glória seja dada a Ti. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos. Guarde, cuide, proteja e aplique no seu coração essa alegria, para que possam olhar para Ti, ó Deus, e ter a verdadeira alegria da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e guarde, abençoe, ó Deus, as famílias enlutadas lá de Tanabi, ó Deus, a família Dona Nilzete, ó Pai. Que o Senhor esteja trazendo consolo e conforto à sua família. Esteja trazendo conforto, ó Pai, aos demais familiares, ó Pai, que também, e amigos nossos que têm perdido seus entes queridos, também por causa dessa Covid, mas também, ó Deus, por outras enfermidades, mas que o Senhor esteja com eles, ó Pai, esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, consolando, protegendo e sustentando. Senhor, oro grato no nome de Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor e a consolação seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém, Deus. Amém. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo. E tenha ânimo, tenha alegria no Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.